primos e primas, sejam bem-vindos ao canal das Primas da Bright Stars. Hoje, eu e a Tati vamos conversar sobre o último livro lançado, eu ia dizer no Brasil, mas lançado, do escritor Edouard Louis. Eu tenho feito tom em francês que a Tati me deu. Chama em português O Desabamento. É isso? Sempre confundo. Isso. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, como sempre, sem roteiro, nossas impressões, tudo aqui ao vivo, aquele bate-papo bem natural. Podemos tentar dar uma sinopse, né? Os livros dele são um pouco difíceis, assim, de falar de uma história em si, né? Mas um tema que eu achei interessante da gente discutir é por que ler livros como esse, né? Então, Sim. assim, só de maneira geral, antes de dar a sinopse, né? O Edouard Louis ficou bastante famosinho aqui, né? Pelo menos na nossa bolha, porque ele escreve autossociobiografia, né? Alguns falam autoficção mais tem falado mais pela Annie Ernaux, porque o dele, ele mesmo fala que é bem a história dele mesmo, né? Não tem ficção. E ele teve aqui na Flip do ano passado, acho, né? Não foi retrasado, acho que foi ano passado, aqui no Brasil. Então foi no Roda Viva, teve todo, né? Um burburinho. Eu fiquei apaixonada pelo primeiro livro que eu li, depois que eu vi as entrevistas, a mesa da Flip. Então, esse aqui é o meu segundo. Acho que a Tati leu mais livros dele, né? E a vida dele é muito triste, a vida da família dele inteira. Então, assim, a gente teve a ideia de trazer um pouco esse debate de por que ler livros reais tão tristes, né? E aí é uma coisa separada de não é ler uma biografia, né? Ler a história de alguém importante, conhecido, famoso, né? Mas a história de uma pessoa comum e uma história dessas, né, Tati? Sim. Eu tô até conferindo para ver qual deles que eu li, porque eu vivo me confundindo até com os nomes, né? Mas eu acho que o primeiro que eu li, que daí eu li na sequência toda errada, eu li Quem Matou Meu Pai, primeiro, e depois eu li sobre a mãe, Monique se Liberta, né? Uhum. Aí depois, aí eu não li nenhum, aí eu li junto com a Nani esse aqui. Os outros dois eu li a tradução para o português, esse aqui aí eu li em francês. E eu aí comprei dessa última vez que eu estive lá na França, eu aproveitei. Ah, não, minto, eu não comprei lá, eu acabei comprando aqui que estava mais barato. Comprar livros na Alemanha de países estrangeiros que sejam Europa é mais barato do que comprar livro alemão na Alemanha, porque eles têm desconto. Acabei comprando esse daqui, que acho que é o primeiro que ele lançou, Mudar né, Nani? método. Isso, Mudar Método no Não, Brasil. Não? não, o primeiro eu acho que é o Fim do Ed, é um que está até esgotado aqui, que Ah, saiu tá. por uma outra editora. Mas esse você já leu, né? Esse foi o primeiro que eu Foi o li. Foi, primeiro, é. esse que eu amei. Me apaixonei. Então, acho que eu li tudo na sequência errada, e daí eu acabei lendo agora esse último que a gente vai comentar aqui hoje, foi o que ele escreveu por último, né? E eu gostei muito da escrita dele, Nani, acho que você também já falou, né? Principalmente, assim, eu acho que a Nani pode falar também com propriedade. Quem lê já em francês e gosta de ler, é um livro fácil de ler, não é nada difícil, porque quem lê também em português vai ver que ele escreve uma língua falada, então é super fácil de você acompanhar, mesmo que você não tenha super nível no francês, mas se você já tem algum nível, eu acho que é bem mais fácil que qualquer outro, assim, da literatura francesa, se você pegar para ler. Eu gostei porque bom, primeiro que é gostoso ler em francês, né, quando a gente conhece a língua, e eu gostei muito do estilo dele. Eu não sei por que me pegou mais, apesar de ser, que nem você já falou, meio próximo da Ernaux, né? Assim, de ser aquela autoficção, sobre a vida, mistura muito a vida. Aqui ele fala, né, que ele está expondo praticamente a vida dele, e Uhum. de forma muito crua, com crítica social, né? Eu gostei disso. Achei que só que eu não senti uma sobreposição da crítica social nas falas, assim, na descrição dele. Eu achei que é muito mais pessoal, e daí a Uhum. crítica está lá, claro, só que ela é muito mais pessoal do que
num lugar de crítica mesmo. Então eu gostei disso. Assim, isso é uma das coisas que me agradou. Assim, um dos principais pontos que me agradou. Só não me agrada muito porque a história é triste, a Nani já falou, né? A maioria das histórias que ele conta são tristes. E a gente fica muito tocado com tudo, mas fora a tristeza, né, que claro acompanha, eu acho que estava pensando por que eu gostei tanto do livro. Daí eu estava refletindo, talvez seja por isso, pela forma dele narrar uma crítica, colocando simplesmente a vida dele ali, né, no palco, né, como ele gosta às vezes de falar. Eu acho que é uma mistura de tudo que você falou. Como é uma linguagem muito simples, simples, né? Ele mesmo fala, né? Então, assim, para começar, esse livro trata da morte do irmão dele, acho que morreu aos 38 anos. É um irmão de outro pai, mas de mesma mãe. E ele começa o livro falando, vou tentar traduzir direto, né? Eu não senti nada quando soube da morte do meu irmão. É a primeira frase. O que me lembrou muito o estrangeiro, não sei se você pensou nisso, né? Sim, Como também. abriu, a direção vai para outro lado depois, mas abriu já com essa frase impactante, né? Assim, no Sim. outro, a mãe morreu, e não lembro se foi hoje ou se foi ontem, e aqui ele já fala, eu não senti nada. Sim. Então, ele vai falar sobre a morte desse irmão, e aí ele vai encontrar pessoas para entender o que aconteceu tanto na vida quanto na morte de um irmão que ele se distanciou. E aí, sobre a escrita, né, que eu queria dizer, que a gente vai falar para todos os lados aqui, tá, gente? Que eu já pensei numa coisa para falar, outra, mas antes de entrar na história, ele fala, e ele fala no outro livro também, que ele escreve para tentar, nesse caso aqui, compreender o que aconteceu, o que levou à morte do irmão e o que levou a vida dele a ser do jeito que foi. Então, no livro ele narra bastante sobre detalhes da vida do irmão que ele vai pegando com outras pessoas que conviveram com ele. E nesse processo de escrita e dele se entender, é uma conversa muito natural, porque é como se ele estivesse num diário, ou, né, refletindo sobre o que aconteceu. E quando ele conta as histórias também, é muito. A linguagem do dia a dia tem muito palavrão. Então, assim, é muito cru e real e violento, e aí acaba sendo pesado. Mas é isso, é sobre a história dele. Eu acho que a Annie Ernaux, eu também só li 2 livros, né? Mas ela vai, assim, traz uma coisa. A sensação que eu tive é que é mais universal. Ou talvez, felizmente, eu não me identifico com as histórias que ele passa na vida dele. E algumas, por exemplo, eu li o Paixão Simples da Annie Ernaux. Então é uma coisa mais, né, relação amorosa, uma coisa que a gente viveu mais. E até a Simone comentou comigo se não era uma questão de ser autor homem e mulher. Eu acho que não. Eu acho que é porque o Eduardo Louis veio de uma condição muito diferente da nossa, felizmente, assim, muito. Não que a Annie Ernaux tenha sido privilegiada, mas, né, muito melhor do que a dele. E isso, tipo de história, né? Alcoolismo, violência doméstica, feminina, umas coisas assim mais pesadas. Infelizmente, a gente não sou necessariamente por isso. E no Mudar Método, quando você falou de, né, da parte social, ele fala mais da vida dele, dos estudos dele, então ele, no livro dele, aborda muito psicologia e ciência social, que foi o que ele estudou para, nessa mescla, tentar compreender diferenças sociais e tudo que acontece. Então, essa é a parte que eu também acho bacana do livro, apesar de. Aí é isso, né? Fiquei tentando buscar o que eu gostei, porque é uma leitura muito triste, muito. Ah, é pesada, né? Tem, se botar a lista de gatilho aqui, vai vir Sim, é bem pesado. tudo. Quando eu peguei o livro, eu falei, acho que eu não lembro de ter anotado nada, mas eu marquei várias partes aqui que eu acho que foram que eu achei ou mais pesadas ou que tinham alguma coisa tocante, né? Porque eu acho que a beleza dele na escrita, que eu acho, apesar de ele ser cru no que ele fala e assim, em tudo, é exatamente isso que é engraçado porque ele vai construindo uma narrativa não linear, né, nem no tempo, nem no com relação ele mistura o que ele estava fazendo ali, né, o que ele estava resolvendo com histórias do passado para tentar, eu acho que daí é o próprio mecanismo dele de tentar explicar por que que ele não sentiu nada quando o irmão morreu, né, então acho que esse livro Uhum, todo gira em torno disso, porque ele vai buscar isso, eu acho que isso é uma coisa que o incomoda, né? Por que ele não sentia nada? Então só que para isso ele tem que contar pra gente tudo que era o irmão dele, então ele mesmo foi uhum, buscar fora das memórias dele próprio com o irmão,
as pessoas que se relacionaram com o irmão. E nisso ele vai construindo ali uma narrativa totalmente disforme, então não tem nenhuma sequência lógica. E eu gostei disso, porque é que nem você falou, é que nem se a gente estivesse ali junto dele, e ele indo falando assim, não, mas espera aí, eu lembrei de. E aí ele conta uma parte do que aconteceu com ele. Depois ele vai e fala, eu conheci uma moça que foi namorada dele, que se relacionou. E ele vai introduzindo essas coisas aos poucos, e eu não sei daí se. E tudo isso tocando ali a parte, né, social, porque daí mais para o final, acho que daí ele meio que chega para num desfecho, assim, que não vamos dar. Acho que não tem spoiler, né? Porque o irmão dele morreu, ele vai contar, ele vai contar a história do irmão. De que, na verdade, o que ele observa ali, ele às vezes não lembra, né? Ele até coloca de algumas situações em que ele não se lembra de que os meninos te chamavam, acho que o irmão dele com um apelido, não é? E, e como que isso sumiu, ou como isso nunca teve presente para ele. E assim, ele vai colocando fatos que parece exatamente a gente estar sentado ali com ele, ele está falando para a gente ali naquele momento. E de como a sociedade, ele quer entender. Eu acho que, na verdade, ele não está nem fazendo uma crítica assim de que eu sei e eu estou criticando porque eu sei. Ele faz assim, como é que essa construção, né, social ali em que ele vive, em que ele cresceu e o irmão cresceu, como que aquele ambiente levou o irmão dele a ser como ele é e como levou a ele a ser como ele é e quais as causas dele serem tão diferentes, né? Então acho que daí ele coloca isso aí e ele não fala assim, foi só por causa disso que meu irmão não teve, sei lá, meu irmão não teve oportunidades porque a nossa família era pobre, não sei o quê. Então eu gosto disso nele porque ele faz a crítica, a gente enxerga a crítica, só que ele não aponta e fala o dedo e fala assim, tá vendo, a culpa é exatamente isso aqui. Eu acho que ele faz um pouco disso. Para quem tiver interesse, é um livro bem curtinho, acho que Quem Matou o Meu Pai. Aí ele faz, acho que uma crítica no final, assim, abertamente, ele aponta dedos ali, né, que eu posso falar. Aí quem tiver interesse vai lá ver. Mas nesse aqui não, e eu gosto disso. Eu gosto disso nos livros dele, assim. Porque o irmão dele, bom, vira alcoólatra e não se suicida, né? Mas no sentido de acaba com a sua saúde e por isso morre. E ele, muitas vezes, né? Ele fala nos outros livros também, pelo que ele fala na entrevista, e nesse último, no primeiro que eu li, sofre muita homofobia na família, porque minha família é de uma origem pobre, de uma cidade muito pequena, de uma vila. Tudo que ele fala no Mudar Método é que ele teve que fugir dessa vida para poder se encontrar, se entender e quebrar o ciclo de violência da família. Então, desse próprio irmão, né? Sofreu na família muita violência emocional, né? Não violência física em casa. Ele era muito sonhador e sacaneavam muito, né, dos sonhos dele impossíveis. Então, era sempre essa dualidade, né? Que ele era alcoólatra, então ele era muito violento com as mulheres, mas outras mulheres dizendo que ele era muito amoroso quando não bebia, né? Que ele era um cara que queria constituir família, e tem um plotzinho, né, no livro sobre isso, que é uma parte que eu não estava esperando. E eu achei legal porque outra coisa assim, é sempre essa dualidade, né? Foi muito contra uma outra parte que a gente já conversou enquanto estava lendo, que foi muito pesada de ler, né? Que ele tem uma certa violência com crianças, vamos dizer assim, né, para não dar spoiler, mas não tem muito spoiler desse livro, quando na verdade o sonho dele era ser pai. Então, é isso não é dito diretamente. Numa hora mostra ele sendo muito violento, e aí no outro momento comenta desse sonho dele de ser pai, e aí você fica assim, né, mas espera aí, ele queria ser tanta coisa e ao mesmo tempo não tinha forças para levantar porque bebeu muito, né? E muito do que você falou, ele mas não é só isso, ele é fruto de tudo que ele sofreu, né? Então, na infância, na própria casa, nas oportunidades que não teve, e aí buscando ter uma família em outra família que não era verdadeiramente um bom exemplo para ele, e foi se perdendo, né? Mais ou menos isso, mas o próprio Edouard Louis não consegue apontar, foi isso aqui, foi nesse momento, né? Ao mesmo tempo, ele era carinhoso com ele, né, como irmão. O Eduardo era irmão mais novo desse, mas eles têm ainda um mais novo de mesmo pai e mãe, né? E ainda tinha uma irmã. E aí, como você falou, né, o livro vai muito assim. No início, ele vai encontrar a mãe e a irmã para tratar do velório dele. E ele já estava há anos afastado do irmão.
não estava sentindo nada com aquilo, mas a mãe dele estava arrasada, ele tinha que estar ali. E aí ele já era um autor publicado, né? Ele também conta sobre a publicação dos livros e a reação do irmão, né? Isso é legal sim, de acompanhar, porque que é uma história real, né, do autor. E ele falando, né, tipo assim, "Pô, só porque eu sou famoso, eu tenho dinheiro e elas querem fazer o maior enterro para esse cara que foi sim, horrível para mim e tipo é, não significa nada para mim, eu ainda vou ter que pagar e ficar aqui e ele querendo ir para casa dele, sabe? E aí eu comentei com a Tati, foi uma das outras coisas que a gente comentou também antes de gravar aqui, que é difícil, assim, eu nunca li, acho, em nenhum livro, alguém falando abertamente sobre um ente familiar que você não gosta, porque não é porque é família que você é obrigado ou necessariamente vai ter, é, se afinidade. dá bem, né, Se dá a bem, afinidade, isso. sim. É E super ele coloca isso aqui o interessante tempo isso. todo. Muito sim, eu também gostei. E ele traz isso, acho que se esse não foi o primeiro, o mudar o método aqui, mas ele já deve falar disso. Eu não lembro, eu sei que todos os livros que eu li, inclusive nesse, ele comenta essa parte aí que você falou, que assim, que ele já tinha ficado famoso, né? Ou seja, famoso, ele já tinha sido reconhecido no mundo literário pelos seus livros, em que ele descreve principalmente a situação dele dentro da família e toda a violência que ele sofreu psicológica, tudo que ele fez, que ele teve que fazer para superar o fato dele ser discriminado dentro da família como homossexual, na sociedade, por ele vir de uma classe baixa e ele conseguir ir para um colégio, fazer os estudos, diferentemente da maioria das pessoas da própria família dele e do redor onde ele cresceu. Então, acho que todas essas dificuldades, e aí a própria questão da violência, que é uma coisa que ele coloca muito nos livros, da família, e a família se revoltou contra ele por expor isso aí abertamente, e isso aí virou literatura, né? Então, e ele fala isso nos livros que vêm depois, né, dos primeiros aí que ele fez essa exposição, assim. Mas acabou sendo que ele ficou conhecido por isso, e a família, ele totalmente, acho que a irmã, ao menos a minha impressão, é aquela que mais, ou repreendeu, né, no caso, porque a mãe, quando ele vai ler o livro que é sobre a mãe, a Monique, aí você vê que tem ali, ele também vai falar dessa relação conturbada após a publicação dos livros, mas como ele tem que ajudar a mãe, que ele quer ajudar a mãe, eu acho que daí. E aqui a gente também vê, né, Nani, que ele só vai lá para ajudar a mãe que está desesperada, no caso, por conta do irmão. Então, acho que daí o ente ali mais próximo que ele ainda tem, que ele tem um certo carinho, que ele tem uma preocupação, sei lá, genuína, se é que eu posso falar assim, é com com a mãe, entendeu? E aí é por isso que ele desenrola toda essa sequência aí de ir lá, e daí só que ele fica bravo com a irmã, que quer que ele pague as coisas, porque ele tem condições, né, e tal, então aí que gera toda essa contradição dentro dele de falar, mas, pô, eu não gosto dele, eu não queria fazer nada, eu não, assim, para mim tanto faz se ele for enterrado ali na vala comum, como se não vamos fazer nada ali, né, eu não quero fazer nada. E ao E, exprimir tipo, ele já morreu, ele não tá aqui, ele não vai saber se você fez essa exato, homenagem, não é o desejo dele, é o desejo de vocês, e não é é. meu também, né? Então, e eu acho muito, sim, é triste, não tô julgando ele, tô falando que é interessante ver ele colocando isso no livro ali abertamente. Isso aí eu achei bem interessante. Porque é difícil, Mas, é difícil, né? então, mas é estranho a gente estar rindo aqui, né? O livro é horrível, e a gente está É, sorrindo aqui. sim, Mas é essa contradição, é muito interessante saber da vida dele e você pensar, tipo, quem é Eduardo Luiz? Até um ano atrás nem sabia quem era, por que eu estou sim, interessada na vida dele? Mas é uma vida muito, eu não sei dizer, não é extraordinária, porque, né, infelizmente deve ter milhões de casos assim, é porque ele conseguiu sair, né, dessa situação, né, que ele viveu, mas o jeito que ele conta é bom, mas apesar da história ser horrível e o que que isso vai me acrescentar, tem essas reflexões, mas assim, para que a gente tem? Eu ainda não consegui encontrar mais resposta. para Né, que a tipo, pra gente, que eu vou ler a história desse cara que eu nem conheço?
porque a gente gosta de para saber que sofrer. existe essa situação, né? Ai. Então, uma das coisas que me pegou de continuar lendo, foi essa que eu achei interessante o jeito que ele faz essa crítica, de colocar ele no centro, o redor, ou seja, aí tem tudo para a gente para qualquer um avaliar, tá bom. Porque às vezes fica assim, uma coisa meio de ilusão de que todo mundo lá na França é bem-sucedido, isso eu gostei também, entendeu, porque ele Uhum, mostra uma realidade que não é mostrada normalmente. Quem mora lá em regiões não tão desenvolvidas, na França, né, nos grandes centros ali, alguns, eh, tem uma vida que muito se assemelha com quem mora, assim, né, no interior, em fazendas e não tem acesso a muita uhum, coisa. Então, esse negócio do glamour, assim, né, porque quando a gente fala de França, a gente fala de cultura, fala de um monte de coisa. E só que, sim. a gente vê e aprende uma realidade que é muito diferente do que aquilo que às vezes a gente, costuma ver, porque isso não a gente não vê, né. Então eu acho que isso eu gostei muito, muito dessa por esse lado, assim, dele mostrar isso pra gente, e mostrar também o quão difícil você superar, na escala ali social, que foi o que ele fez, né. E com Sim, uma escrita simples, não estou diminuindo a escrita dele, eu gosto do jeito que ele sim. escreve, mas é uma escrita simples, né, então eu acho que É, foi não é simples de qualquer um faria. É estilo, né, mas sim, é assim como você falou, não é nada floreado literariamente, né. É é, mais tradução de francês, sim. que adora botar 5, palavras desnecessárias na frase. Mas o que você falou é verdade também. Tem um amigo meu que eu sempre comento isso, ele é americano, mas eu comento dele porque foi de uma vivência na França. Uma vez eu tive uma pane elétrica, de carro elétrico, eu Uhum, comentei com seu marido várias vezes, sim, nosso amor por carros elétricos, no meio de um nada que não tinha onde carregar o carro, não tinha sinal de telefone, não tinha nada de nada. E eu tava assim, gente, eu tô no centro do mundo, no mapa, assim, olhando, né, o mapa que a gente conhece. E ao mesmo tempo eu tô no fim do mundo. Parece que não tem internet aqui. E é isso, tem gente dessas cidades pequenas que nem eram tão longe assim de Paris, né? A França não é uhum, um país. E aí, comentando com esse meu amigo americano, isso, né? Que quando a gente pensa em Brasil ou Estados Unidos, tem uns lugares que não tem, é deserto, né? E na França tem gente que mora ali, nunca foi a Paris. E aí você fala, não tem acesso a um nada. Não vou falar que porque quer, porque não quer, né? sim, E aí, essa é uma das críticas dele também, acho que mais pro final, né? Que é onde ele fala de pessoas que sofrem de alcoolismo, enfim, de uhum, outros distúrbios, que a pessoa da classe social mais elevada, ela tem acesso à terapia, ela tem acesso à sim, psicanálise, ela tem acesso à arte, e a pessoa de outra classe social não tem opção, a opção dela é morrer. sim, exatamente. Enfim, Me lembrou muito, assim, ele descrevendo ali da onde a família aonde ele cresceu, né, que a gente pensa então até acho que a crítica dele aí vai, assim, dele não apontar, mas a gente conseguir enxergar, porque daí você pensa: "Bom, num país desenvolvido como a França e tal, com governo forte, o desenvolvimento, por exemplo, educacional e de segurança social não chega ali nesses lugares, né, esses pequenas uhum, localidades. Então aí fica difícil, por quê? Porque, continua gerando esse tipo de pessoas que vai crescer que nem o irmão dele, né, que teve até, eu acho que ele indica isso, eu acho que ele nem é tão cruel assim com o irmão no livro, apesar dele falar, né, ele ser bem claro que não gostava dele. Das oportunidades que ele chegou, que ele poderia ter tido e não teve, uhum, e muitas vezes por conta dos pais, né. Eu acho que ele narra isso, uhum. assim, porque o irmão era até meio eufórico demais com as Sim, coisas, né? e por ele ter essa Sonhador, ambição né? essa ambição dele, foi cortada pelos pais, né. Então, muitas das coisas que ele Ele era conta aqui. ridicularizado, né? Exato, então, É. nessas situações eu confesso que eu cheguei a ficar com dó, assim, do Uhum. É. irmão, mas em outras não, é claro, daí sim é porque ele conta coisas bem pesadas, né. Mas enfim,
é bem real, assim, é uma coisa que a gente não consegue gostar ou não gostar, né, tem uma hora que você sensibiliza pro lado de que você gosta e tem outra que não, que você fala assim: "Não, isso é inadmissível". É. Pesado. Então, se você está preparado, e isso, né, é uma realidade atual, não é um cara que está Uhum. escrevendo, né, de Sim, um 200 anos jovem, atrás, né, 100 anos atrás. e bem Um jovem jovem, ainda. sim, Então e a gente vê hoje em dia ainda, né, assim, coisas que foram fruto dos pais, né, então só uma geração atrás. sim. Claro que viveram uma realidade muito dura, né, uma geração já faz bastante diferença até, né, dos nossos pais e tudo mais, mas, não sei. Não sei nem se É, eu recomendo, assim, não recomendo, assim, eu gostei bastante de ter lido, mas a experiência em si é é pesada, né. O Mudar Método como é contando a história dele, fala bem francês, La Réussissando, como é que fala? ai, ele Bem-sucedendo? isso, Ele ascendendo, ascendendo. isso, é. É um livro bom de ler e fala bastante, dele querer se ver de outra forma, se desvencilhar da família, crescer, enfim. É muito bom, o Mudar Método é muito bom. Esse aqui é muito interessante, porém triste, triste. Lembra até sei lá, uma coisa que hoje em dia se discute bastante, que é a questão do mérito, né, porque daí a gente fala, as gerações e que você fala assim: "Ah não, questão do mérito". Você pode até imaginar que, por exemplo, o autor aqui, ele teve o mérito porque ele fez e buscou, e por que que o irmão dele não, né. Então acho que às vezes, até nisso a gente pode tentar ver que é uma coisa que talvez ele se preocupe em passar no livro quando fala do irmão, porque, talvez o irmão dele tenha tido algumas, oportunidades, mas ele não conseguiu, assim, não que não foi ele que conseguiu outra vez, eu acho que ele foi muito boicotado, às vezes, não só pela sociedade, mas como pela própria família, mas aí a gente fica se perguntando por quê, o que que existe, né, nele, diferente do irmão, que fez com que, um se deu Eu bem, tenho uma né. resposta. Você tem? Então me fala. Você vai ler você vai ler Mudar Método e vai descobrir. Mas, assim, ele fala, né, no Roda Viva falou o Roda Viva foi a entrevista que ele descreveu o Mudar Método, que ele está falando Aham, dele, basicamente o livro. Mas eu acho que ele teve a necessidade maior de sair, porque ele era homossexual e ele não sim. estava conseguindo existir na realidade que ele estava. E aí a questão de mérito também você vai ver no outro livro que ele, bom, basicamente se prostituiu. Então, assim, Uhum. ele passou por coisas que o irmão não ia passar, porque era outra realidade e que aí também não, ninguém vai julgar o que é certo e o que é errado, o que ele fez, o Sim. que ele não fez para chegar onde ele chegou, entendeu? Mas, Uhum. assim, foram vidas muito diferentes. O irmão tinha outro pai, né? É, É difícil, né? é É difícil. difícil, não, é impossível julgar, mas apesar de ser uma história de sucesso, a história do Eduardo Lee ainda é horrível também. Sim, bom, é só ler os livros dele, a gente já descobre rapidinho. Mas, ó, como o próprio título diz, esse livro é um desabamento, né. Ladeira abaixo. Então, não esperem nada de muito, nada que vai alegrar seu dia ou sua, sei lá, sua semana, seu mês, enquanto estiver lendo. Mas, se você está interessado e gosta já do autor, ou se você também não conhece, eu acho que talvez pode ser uma porta de entrada, ou não, talvez um menor, mas enfim, eu acho que vale a pena ler. Essa é uma discussão para Esse é o outro maior de vídeo. todos, né? Acho que é o maior. O outro não, o outro é parecido aqui, eu tenho agora os dois ele acho que é mais ou O Mudar menos, Método também é. Os outros que estão são ali no. fininhos. É. Não sei, aí a gente deixa para um próximo vídeo, Nani, para a gente discutir se vale a pena ou não ler livros como esses. Enfim, a gente já leu, veio falar aqui para vocês o que a gente achou, mas aí toda essa discussão a gente pode até deixar para esse tema para um próximo vídeo e a gente discute mais sobre se vale a pena ler esse tipo de livro que nos deixa triste ou apresenta coisas tristes, não sei, a gente vê aí. Fica Combinado, para a então. próxima. Então tá bom. Espero que vocês tenham Até o gostado. próximo vídeo, pessoal. Comentem aqui se vocês leram, o que vocês acham de livros tristes. Indiquem livros tristes, quem sabe a gente já leu ou vai ler ainda. Até a próxima. Até a Tchau. próxima.